Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma videoaula, tá? Tratando aí sobre o assunto sobre fascismo, né? Vamos para a segunda videoaula para ver aí sobre o assunto a Marcha de Roma ou a Marcha sobre Roma, tá? Galera, aula passada nós vimos aí o contexto, né, de surgimento do fascismo na Europa, como a gente já sabe, tá? Sobretudo na Itália, que é o berço, né, de onde ele começa a surgir esse embrião aí político, tá? E hoje a gente vai entender como é que ele sobe ao poder na Itália, como Benito Mussolini consegue alcançar o poder na Itália e se transformar aí nesse ditador, né, que vai levar a fundar junto com o Adolf Hitler o mundo numa guerra mundial, né, na Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos lá então entender essa escalada aí de Benito Mussolini. Gente, o fato histórico que marca aí, que determina isso, é a chamada Marcha sobre Roma. Eu quero que tu entenda hoje como é que se desenrola, tá? O partido, né, nacional fascista de Benito Mussolini como líder, ele tenta por várias formas, desde 1919, ele já estava tentando ali conseguir ganhar eleições de formas democráticas, certo? Com discursos fortes, discursos militarizados, invocando aquele passado, né, glorioso da Itália, de Roma, do Império Romano, né? Falando que os romanos não deveriam estar da forma como estavam, que a economia, né, romanos passando fome e tudo mais, italianos e tudo. Então isso ele estava tentando mexer através do seu discurso com o orgulho nacionalista do povo italiano, que estava, como você sabe, com uma baixa estima muito grande devido à grave crise, né, do período entre a Primeira Guerra e a Segunda. A gente já sabe desse contexto e é ele que vai favorecer aí a escalada, né, desse líder aí transtornado que é o Benito Mussolini, beleza? Então, apesar deles tentarem, o fascismo ele não vai alcançar o esperado com as propostas dele, com as propostas, né, políticas, econômicas. Mesmo assim, não há um apelo muito grande da população por seus discursos, tá? Ou seja, por vias democráticas, eles não conseguem eleger um grande número de parlamentares, né? Eles elegem poucos deputados, né, durante esse período aí da eleição de 1919, tá? Apesar disso, em 1920, 1921, a crise ela começa a se agravar cada vez mais. Tem muita gente na faixa de pobreza, passando fome. Isso tudo vai o quê? Favorecendo cada vez mais uma opção que antes não era vista com bons olhos, que era o fascismo, tá? Devido ao seu grau de extremidade, né? De violência nas palavras e tudo mais, tá? Apesar disso, em 1920 e 21, existe aí um grande aumento, né? Gradativamente, de 1920 a 21, vai ter um grande aumento do número de pessoas filiadas ao Partido Nacional Fascista. Um partido novo que surge aí do nada e que em 2 anos, devido à grave crise, né, e a desesperança desse povo italiano, acaba caindo, né, sendo levado pelo discurso autoritário de Benito Mussolini. Então, o partido sai de 1919, ali da virada, até 1921, sai de 30 mil pessoas para quase 300 mil participantes do partido, tá? E esses caras, na maioria das vezes, essas pessoas, elas vão atuar de que maneira? Através daquela milícia de rua, né, que defendia o seu líder bruscamente, defendia Benito Mussolini, que era os camisas negras, tá bom? Então, 1922 é um ano crucial para a gente entender aí a escalada de Mussolini. Ele e seus camisas negras marcharam nas ruas de Roma, simbolizando a tomada de poder de Roma. Mas vamos entender isso aí. Eles deram um golpe, professor? Tomaram a força? Não foi bem assim, tá? Mussolini ele vai se transformar no primeiro-ministro da Itália. Assim como na Alemanha, Hitler vai se transformar em chanceler da Alemanha, tá? A marcha foi organizada com o intuito de pressionar a monarquia italiana para nomeá-lo como primeiro-ministro do país.
Itália, naquela época, a Itália era uma monarquia constitucional, ou seja, o monarca, o rei existia, mas quem governava o executivo na sua representatividade era o primeiro-ministro, tá bom? Vamos entender isso aí. A intenção dos fascistas era tomar o poder pela via eleitoral, mas, se fosse necessário, utilizariam também essa violência para garantir sua ascensão política, tá bom? Os fascistas, eles ascenderam politicamente a partir das suas gangues de rua, chamadas camisas negras. Eram homens vestidos de preto, que atuavam violentamente contra os opositores do partido. Aqui eu trouxe algumas fotos aí para vocês verem, né? Inclusive eles andavam armados, né? Como eu já te falei, com a conivência da polícia, né? Das forças armadas ali, as forças de segurança da Itália. Eles não sofriam represálias, né? Andavam armados livremente, tá? O plano dos fascistas então era o de tomar o poder de diversas cidades localizadas no norte e no centro da Itália, ou seja, ao redor de Roma, tá? E após isso enviar legiões de fascistas para Roma e pressionar o rei Vítor Manuel III a nomear Mussolini primeiro-ministro. No dia 28 de outubro estavam posicionados aos arredores de Roma mais de 30 a 40 mil fascistas, a maioria deles pessimamente armada. Vejam só vocês, tá? Isso aí a gente está vendo a escalada para que a marcha ocorresse, tá? Quando os fascistas encaminharam-se para Roma, Luiz de Facta, o então primeiro-ministro da Itália, organizou um documento para que o rei pudesse o quê? Autorizar um decreto dizendo que em estado de emergência ocorreria um golpe eminente e que o rei permitisse que ele, o primeiro-ministro, Luiz de Facta, pudesse usar o exército para conter, né, esses fascistas a tomarem o poder. Porém, o que vai acontecer, meus amigos, minhas amigas? Muito pelo contrário, o rei vai fazer o quê? O rei recusa assinar o documento e demite o Luiz de Facta, que era o primeiro-ministro eleito, tá? E ele vai fazer o quê? Convocar Mussolini para ser primeiro-ministro do país. Então o Mussolini não deu um golpe, apesar do apoio da pressão violenta, né, ao qual os seus camisas negras estavam apoiando, mas ele não dá um golpe. Ele é basicamente, ele faz o que? Ele pressiona, né, o monarca, e o monarca não usa, né, digamos assim, desse apoio popular que Mussolini está tendo para poder colocá-lo como primeiro-ministro, para tentar o quê? Diminuir a grave crise política que a Itália está vivendo, tá? A nomeação de Mussolini foi, portanto, um ato constitucional e dentro do que a lei italiana permitia, que o rei poderia demitir e colocar outro primeiro-ministro na Itália da época, tá? O fascismo na Itália, então, não aconteceu por uma revolução, tá? Não aconteceu por uma revolução. Ou muito menos pela força, como eles mesmos queriam falar na época. Na verdade, não. Na verdade, foi uma decisão monárquica, tá? Quais são as consequências aí dessa nomeação, tá? A ascensão de Mussolini para o cargo de primeiro-ministro não representou a queda da Itália de imediato para um regime ditatorial. Não vai ser assim, papum, ele vira líder supremo. Não é assim, tá? O estabelecimento de um governo ditatorial na Itália foi um processo longo que se estendeu durante alguns anos, tá? Somente em 1925 é que ele vai se autodeclarar ditador da Itália, derrubando o último monarca italiano. E a partir desse momento ele impõe um governo altamente totalitário, tá bom? Agora vamos entender como é que ele consegue alcançar esse poder. A subida dos fascistas ao poder não acontece pela força, como tu já sabe, tá? Mas pela estratégia. A primeira estratégia adotada por Mussolini foi a de controlar ou tentar controlar a violência e a agressividade dos camisas negras, tá? O objetivo era melhorar a imagem estabelecida pelas alianças com 3 grandes grupos que existiam na Itália. Quem governava a Itália na época de crise do capitalismo, do pós-guerra, eram 3 grupos, tá? A monarquia, que vai cair para Mussolini, a Igreja Católica e os industriais, ou seja, o capitalismo liberal, beleza? Qual é a grande coisa que eu quero que tu entendas aqui? Para ele ser ditador, líder supremo,
ele teve que fazer esses acordos. E um dos acordos foi com a Igreja Católica. A Igreja Católica vai permitir, né, vai fazer uma aliança, vai apoiá-lo, vai dizer para todos os fiéis católicos que o líder supremo agora é o Duce, né, é o líder supremo da Itália, é o Duce, como ele chamava, né, Benito Mussolini. Através do que, William? Do Tratado de Latrão, 1929, né? Mussolini já tinha o poder. Através da Concordata, a Igreja reconheceu o Estado fascista como legítimo, tá? E o Estado fascista reconhece a criação do Estado do Vaticano, que existe até hoje. O Vaticano é como se fosse um país dentro de outro país. Ele é um país independente, que fica dentro da Itália. A Itália não manda no Vaticano, quem manda no Vaticano é a Igreja. E isso era uma demanda da Igreja Católica há muitos anos, que quem não deixava, né, a Igreja assumir seu território como seu eram exatamente os monarcas italianos, que não admitiam. Não, a Igreja tem que ser submissa ao governo, ao poder monárquico. E a gente não vai te dar um território para dizer que é o teu país. Quando Mussolini toma o poder para si, a Igreja Católica, através desse Papa aí, que é o Pio XI, vai olhar aquilo com ótimos olhos e vai falar assim: eu acordo com você, Mussolini. Pode fazer o que você não quiser no governo. Dando o meu Estado, meu Vaticano, te apoio e vou arranjar que os meus fiéis também te apoiem, tá? Tá aqui a foto aqui deles, ó, né? Aqui a foto dos dois, né? O Pio XI aqui, nosso amigo, e o querido ou odiado Mussolini, tá? Então é assim que ele alcança o poder. Ele faz uma parceria com os interesses industriais, capitais, tá? A monarquia, que vai ceder também, né, muito do espaço para ele, e a Igreja Católica, sobretudo, que vai dar o seu apoio à legitimidade do poder. Galera, quais são os interesses aqui? Basicamente, eles veem no fascismo, não que o fascismo vai ser durante a Segunda Guerra Mundial. Eles veem no fascismo um amigo meio translocado, mas veem um amigo, um parceiro. Contra quem? Contra um inimigo que eles acham muito pior. Que inimigo é esse, professor? O comunismo, tá? As ideias comunistas da União Soviética, de revolução, que derrubam o capital, tá? Derrubam o capital, né, privado, tiram o capitalismo do país, né? Então esses interesses do capitalismo italiano vão entrar, ó, de mãos dadas com o fascismo italiano, tá? Então é assim que Mussolini consegue alcançar o poder, tá bom? Existe uma célebre frase de um historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele vai dizer assim: o cão do fascismo sempre está, a cadela do fascismo sempre está no cio, né? Ele vai dizer por que isso? Porque sempre tem alguém disposto a fazer um acordo com o fascismo quando não quer perder poder, né? É o caso aí desses grupos, né, da Itália da época, tá? É Bertolt Brecht que fala isso, tá bom? Vamos lá. Então, quais são as consequências desse fascismo do poder, tá? Começa logo, ó, fim da liberdade de imprensa, não existe mais jornalismo livre, fim da realização de eleições no país, eles começam a tirar todos os poderes, seja dos prefeitos, das cidades, das regiões, estaduais, tudo, tá? Unipartidarismo, somente o partido fascista vai existir, proibição de movimentos grevistas de trabalhadores, não existe mais organização de trabalhadores para lutar contra, por exemplo, uma injustiça trabalhista, contra um patrão ou um empresariado. Não existe mais isso, o fascismo não vai permitir. A perseguição de todos os opositores do partido, tá? E a morte e prisão de pensadores, artistas, políticos e intelectuais que se opunham ao regime. Todo mundo que pensasse e falasse contra seria penalizado, preso e logo morto, tá bom? Então, essas são as consequências de quando Benito Mussolini alcança o poder, certo?
Na aula que vem, eu vou só finalizar esse assunto de fascismo com vocês falando sobre as características, tá? E aí a gente já passa pro nazismo, beleza, gente? Obrigado aí pela tua atenção. Fica bem e fica em casa, tá bom? Tchau. Abraço a todos.